A partir da Guerra do Paraguai, o Exército passou a desempenhar um papel cada vez mais proeminente nos acontecimentos políticos do Brasil. Havia uma insatisfação dos oficiais do Exército com o que consideravam limitações em seus direitos à cidadania. A designação de tenente surgiu em 1931, quando o termo tenentismo se generaliza referindo-se a uma corrente, um partido de tenentes que é visto como muito forte na cena política. Além de executar o golpe que instaurou a República, onde, sob esse contexto, o Exército elege Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, porém, as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais se uniram e instalaram a política café com leite. Em 1919, rompendo com a tradição republicana de indicar ministros militares para a passe de guerra, o presidente Epitácio Pessoa nomeou o civil Pandiá Calogeiras, o qual colocou em prática a partir de 1920 a instalação da Missão Militar Francesa, um grupo de militares franceses comandados pelo general Maurice Gamelin, que tinha como objetivo o estímulo à modernização e aperfeiçoamento profissional do Exército Brasileiro. Uma série de incidentes menores marcam as relações governo-militares na gestão de Epitácio Pessoa, criando um clima crescente de hostilidade que vai culminar com o episódio das cartas falsas e a sucessão presidencial do estado de Pernambuco. Toda a oposição militar ao governo canalizou-se na pessoa Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, o sobrinho de Deodoro, que passou a simbolizar a glória do exército e sua responsabilidade perante as instituições republicanas. O lançamento da candidatura Hermes da Fonseca não chega a se concretizar, em parte devido à hesitação do próprio Marechal, em parte por não obter grande repercussão nos meios políticos e principalmente devido às articulações das bancadas dos estados dissidentes, que postulam a candidatura oposicionista de Nilo Peçanha. Paralelamente à rebeldia militar, desenvolve-se a rebeldia das oligarquias regionais dos chamados estados intermediários, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, que vão formar a reação republicana em oposição à candidatura Café com Leite de Arthur Bernardes e Urbano dos Santos. O primeiro estado que se levantou contra esta indicação foi o Rio Grande do Sul, através de seu presidente Borges de Medeiros, que denunciou os conchavos antidemocráticos de escolha dos candidatos à sucessão presidencial e afirmou que não ratificaria um acordo entre São Paulo e Minas, do qual não havia participado. Declarou que só apoiaria uma candidatura vinculada a um programa de governo. Bahia e Pernambuco disputaram a indicação à vice-presidência ao lado de Arthur Bernardes e, como não foi possível o acordo, romperam com essa candidatura e tornaram-se dissidentes. Essas dissidências vão unir-se em torno de Nilo Peçanha, líder das oligarquias fluminenses, que volta da Europa no início de junho de 1921 e torna-se imediatamente o ponto de convergência das articulações oposicionistas. Nilo Peçanha acede aos convites dos estados dissidentes e constitui-se a Reação Republicana, que indica para o vice-presidente da Bahia, José Joaquim Seabra. A campanha de assessoria do presidente Epitácio Pessoa, propositalmente antecipada pelas oligarquias dos grandes estados, desencadeia um conflito entre as forças armadas e as classes dominantes que culmina nas primeiras manifestações tenentistas, ou seja, o levante do Forte de Copacabana, da Escola Militar do Realengo, de algumas guarnições da Vila Militar, da primeira circunscrição militar do Mato Grosso e de alguns membros isolados do Exército e da Marinha em Niterói. A prisão do Marechal Hermes e o fechamento do clube militar em 3 de julho de 1922 foi a gota d'água que entornou o copo da rebeldia militar. O primeiro levante e a primeira derrota se dá na Vila Militar, na noite de 4 para 5 de julho. Foi o levante do Forte de Copacabana, que se inicia na madrugada do dia 5 de julho e termina na legendária Marcha dos 18 do Forte, a 7 de julho, onde se manifestam dois grandes líderes do tenentismo. Os levantes armados protagonizados pelos tenentistas pavimentaram o caminho direto para a Revolução de 1930, que depois o presidente Washington Luiz impediu que Júlio Prestes tomasse posse e pôs fim à República Velha. Na eleição fraudulenta que deu vitória a Prestes, Getúlio Vargas saiu como candidato pela Aliança Liberal, fruto da união política entre os partidos políticos dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. O partido contava com o apoio político-militar de diversos tenentes. Vargas, depois que perdera a eleição, ajudou a articular rebeliões e ações militares para impedir a posse de Prestes, principalmente depois de seu vice, João Pessoa, ser assassinado no Recife, por motivos alheios à eleição propriamente dita. Em 1º de novembro de 1930, a junta militar passou o poder e a chefia do governo provisório a Getúlio, consolidando a Revolução. Não houve um evento definitivo que pôs fim ao movimento tenentista. Alguns levantes derrotados pela força pública foram essenciais para que acontecesse a Revolução de 1930, enterrando a República Velha. Na década de 1930, com o país já sob o poder de Getúlio Vargas, grande parte dos tenentes que participaram do movimento foi anistiada.